Atenção! A história a seguir é uma obra de ficção de terror que aborda temas de crueldade e desumanização. No entanto, sabemos que a maldade contra seres indefesos é uma realidade triste e inaceitável. Este canal repudia totalmente qualquer tipo de maus tratos aos animais. Recentemente, um caso famoso nos lembrou de forma brutal como a covardia humana pode ser devastadora. Que a nossa indignação se transforme em ação. Maltratar os animais é crime. Se você presenciar algo, não se cale. Denuncie no 181 ou procure a polícia. Justiça por todos aqueles que não têm voz. Os vídeos com roteiros originais só estão sendo possíveis graças à contribuição de todos vocês. Com apenas um Pix, você preserva o canal e todos os vídeos e ainda nos ajuda a internacionalizar o conteúdo do canal David e Eric. Muito obrigado. Agradecimentos aos doadores do último vídeo. Top contribuidores: David da Silva Siqueira e Leonardo Capato Cravari. Victor Lucas, Bruce Canaã, Diogo Augusto, Jean de Jesus, Kevin Gabriel, Marcos Murilo, Rafael Tognetti, Deoclésio Santos, Wilgner Cizinando, Cauã Santos, Sávio de Lima, João Victor Machado, Gabriel Guise, Renan Mateus, Bianca Figueiredo, Henry Schink, Nicolas Miranda, Túlio Henrique e Raniel de Andrade. Em algum momento, em alguma história, terão seus nomes inseridos nos personagens das histórias aqui do canal. Eu devia 12 mil para a agência. Foi nesse estado de desespero que aceitei a entrevista. O anúncio no grupo de bicos e frilas da Zona Sul era vago, mas o valor brilhava na tela do meu celular trincado como uma esperança única. Dizia: passeador de cães para condomínio de alto padrão, 4 mil por semana, sigilo absoluto. 4 mil por semana, 16 mil no mês. Eu limparia lixo tóxico por esse valor. Passear com cachorros de madame seria férias. O endereço me levou a um condomínio em Nova Lima, daqueles onde a portaria parece a entrada de uma embaixada e os seguranças usam fones de ouvido táticos e têm o olhar de quem já foi policial militar expulso por excesso de força. Entreguei meu RG, fui revistado. O segurança olhou minha mochila gasta, minhas botas de trabalho sujas de poeira e torceu o nariz, mas liberou a entrada. A casa do Dr. Leonardo não era uma casa. Era uma mansão que eu nem imaginaria poder ter dentro de um condomínio, cercado por muros de 4 metros com cerca elétrica industrial. Não havia jardim florido, apenas grama aparada milimetricamente e pedras decorativas cinzas. Fui recebido pelo próprio Leonardo em sua biblioteca pessoal. Ele era um homem de uns 60 anos, careca, óculos de aro fino, vestindo um suéter que custava mais que o meu carro. Não que meu Kwid fosse caro de qualquer forma, mas, enfim, ele tinha mãos macias de quem nunca trocou um pneu, mas o aperto de mão foi firme, possessivo. Você gosta de animais, Alisson? Ele perguntou, servindo uísque num copo de cristal às 10 da manhã. Gosto sim, doutor. Tive cachorros a vida toda, Rottweilers, pastores. Sei lidar com raças grandes. Ótimo, porque meus filhos não são poodles, tá? São animais de porte, importados. Eles exigem um pulso firme. Ele empurrou um contrato sobre a mesa de mogno. Era grosso. O trabalho é simples. Caminhada diária de 2 horas, sempre dentro dos limites da propriedade. Alimentação pós-treino, higienização básica, essas coisas. 4 mil por semana para isso? A pergunta escapou antes que eu pudesse filtrar. Leonardo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. O valor inclui o seu silêncio, Alisson.
E a sua estrita obediência às regras. Meus cães têm uma condição dermatológica rara, alopecia universalis canina combinada com fotossensibilidade extrema. A pele deles queima em minutos sob o calor e racha com o vento, por isso o equipamento é obrigatório. Ele apontou para a cláusula 4 do contrato, em negrito. Cláusula 4 do equipamento de proteção. É estritamente proibido, sob pena de multa contratual e processo criminal, remover as vestimentas, focinheiras, óculos ou luvas de proteção dos animais. O contato pele a pele é vedado. Eles usam roupa o tempo todo? Perguntei. O tempo todo. São trajes de látex e couro, feitos sob medida na Alemanha. Protegem e acalmam. É como um abraço constante. Se você tirar, eles entram em choque anafilático ou pânico. Entendido? Entendido, falei. E mais uma coisa. Eles não são vocalizados. Fizemos a cordectomia, a remoção das cordas vocais. O barulho deles me irrita. Aquilo me deu um arrepio. Mutilar os bichos para não latirem? Crueldade, mas, infelizmente, isso não era da minha conta. Engoli a moralidade a seco. Ok, quando começo? Falei. O canil do homem ficava no subsolo. Eu esperava algo com grades e cheiro de cachorros. O que encontrei parecia uma UTI privada. Piso de epóxi branco, paredes acústicas, ar-condicionado central, mantendo a temperatura em 18 graus constantes. O cheiro era forte, mas não de cachorro sujo. Cheirava a talco e óleo de bebê. Havia 4 boxes, cubículos grandes com portas de vidro temperado fosco. Hora do passeio, crianças! Leonardo anunciou, apertando um botão na parede. As portas de vidro deslizaram. O primeiro a sair foi o que Leonardo chamava de Brutus. Eu travei. O animal era enorme, devia pesar uns 90 quilos, mas a anatomia era estranha. Ele andava de 4, sim, mas os movimentos eram trópegos, pesados. As patas dianteiras pareciam curtas demais para o tronco e as traseiras longas demais. Ele estava coberto da cabeça aos pés num traje de látex preto brilhante, justo como uma segunda pele. Nas patas, usava botas de couro grosso que iam até o que seria o cotovelo do animal. A cabeça estava envolta numa máscara de couro complexa, sem orelhas visíveis, provavelmente cortadas ou presas contra o crânio, cobrindo todo o focinho e os olhos. No lugar dos olhos, havia lentes escuras, redondas e espelhadas. No focinho, uma focinheira de grade de metal aparafusada ao couro, com apenas um buraco pequeno para respirar e beber água. Não dava para ver 1 milímetro de pelo ou pele. É um dog alemão? Chutei, tentando esconder o desconforto. Uma mistura, Leonardo disse, acariciando a cabeça de látex de Brutus. O animal estremeceu ao toque e baixou a cabeça, submisso. Os outros 3 animais saíram. Duquesa, menor e mais esguia, Rex, robusto, e Lulu, que parecia mancando, todos vestidos iguais, máscaras de couro, corpos selados em borracha, botas pesadas. Prendia as guias nas argolas de metal que ficavam na nuca das máscaras. Leve-os para a trilha norte. E lembre-se, eles não são bebezinhos, crianças que vão aprender a falar. Não fale com eles. Eles não entendem comandos verbais complexos, apenas gestos e puxões na guia. Trate-os como animais, e eles se comportarão como animais. A caminhada foi brutal. Os cães eram lentos, não tinham aquela energia explosiva de cães saindo do canil. Eles arrastavam as botas no asfalto. E a respiração? Meu Deus, a respiração. Através das focinheiras, o som era um chiado rouco, pior que o ronco de um pug. Eram suspiros longos, forçados,
como asmáticos correndo uma maratona. Vamos, Brutus, eu dizia, tracionando a guia. O animal parava, girava a cabeça mascarada para mim. As lentes espelhadas refletiam meu rosto suado. Ele ficava parado, tremendo as patas traseiras, até eu puxar com força. Depois voltava a andar, resignado. No terceiro dia, comecei a notar os detalhes que meu cérebro tentava ignorar. A duquesa escorregou numa poça de lama. Um cachorro, quando escorrega, usa as unhas para tracionar, abre as patas para buscar equilíbrio. É instintivo. Mas Duquesa não fez isso. Quando ela escorregou, caiu de lado com um baque surdo de carne pesada. E a primeira coisa que ela fez não foi tentar levantar com as 4 patas. Ela tentou apoiar o peso num dos cotovelos dianteiros e girar o quadril. Um movimento mecânico, articulado. Ajudei a levantá-la pela coleira. Ela soltou um som esquisito. Era um gemido grave, abafado pela mordaça interna. Passei a mão no flanco dela para limpar a lama. Sob o látex grosso, senti suas costelas. Eram largas. O tórax não era profundo como o de um galgo ou doberman. Era plano. São monstros de laboratório, coitados, pensei. Mas eu olhava para os joelhos traseiros deles. Cães têm o jarrete, o calcanhar elevado. A articulação dobra para trás. Aqueles animais não. Dentro das botas grossas e polainas de couro que disfarçavam a anatomia, pareciam ter a articulação na altura errada. Eles andavam com a bunda empinada, como se as pernas traseiras fossem grandes demais para o modo de andar quadrúpede. Na sexta-feira da primeira semana, recebi meu primeiro pagamento. R$4.000 em notas vivas. Paguei uma parte para a agência. Comprei cerveja. Tentei não pensar nos animais de látex. Mas no domingo à noite, sonhei com Brutus. No sonho, ele tirava a máscara, mas embaixo da máscara não havia rosto de cachorro e nem rosto humano. Havia apenas carne lisa, sem traços, gritando sem boca. A rotina continuou. Eu chegava, o segurança me revistava, agora com menos vigor. Eu descia ao subsolo da mansão, pegava os cachorros, caminhava 2 horas pela propriedade imensa, que incluía uma área de mata fechada e trilhas pavimentadas, e os devolvia exaustos. Eles pareciam piorar. Lulu mancava cada vez mais. As botas de couro estavam gastas nas pontas, como se ela as arrastasse. Leonardo parecia não se importar. "Dê um analgésico na ração", ele dizia. A ração era uma pasta marrom servida em tigelas no chão. Eles comiam com voracidade, enfiando as focinheiras na pasta, sujando o couro, engolindo sem mastigar. Era uma cena humilhante, grotesca. Eu tinha que virar o rosto. Na quarta-feira, choveu. Uma tempestade de verão, daquelas que escurecem o céu às 2 da tarde. Estávamos longe da mansão, na parte mais alta da trilha, perto da cerca elétrica que delimitava o condomínio da Mata Virgem lá fora. Vamos voltar!" gritei puxando as guias. O trovão estourou logo acima de nós, um som de rasgar o céu. Brutus entrou em pânico. Cães têm medo de trovão, normal, mas a reação dele foi histérica. Ele não correu, ele se jogou no chão e cobriu a cabeça com as patas dianteiras, se encolhendo em posição fetal. "Levanta, merda!" Puxei a guia. "Vamos sair dessa chuva?" Duquesa e Rex estavam agitados, puxando para lados opostos, as guias se entrelaçando nas minhas pernas. Eu escorreguei, caí de costas na lama, soltei a guia de Lulu. Lulu, assustada com meu tombo e com o trovão, correu, mas ela não correu como um cão. Ela tentou correr de 4, tropeçou nas próprias botas pesadas e, num movimento de desespero,
fez algo impossível. Ela levantou o tronco. Por 2, 3 segundos, ela ficou bípede, cambaleante, os joelhos dobrados, os braços estendidos para se equilibrar, como uma pessoa tentando correr com as pernas amarradas. Ela deu 3 passos em 2 pernas e caiu de cara numa pedra. O som foi seco. A máscara bateu na quina da pedra. Lulu ficou imóvel na lama, a chuva batendo no látex preto brilhante. Merda! Levantei, limpando o barro dos olhos. Amarrei os outros cães numa árvore próxima. Eles estavam tremendo, abraçados uns aos outros. Sim, abraçados, soltando aqueles gemidos abafados. Corri até Lulu. Ela estava convulsionando. Havia sangue saindo por baixo da máscara de couro. O sangue se misturava com a água da chuva, criando um rio vermelho na grama. Calma, garota, calma. Segurei a cabeça dela. A respiração estava bloqueada. A batida tinha amassado a focinheira de metal para dentro. Ela estava sufocando. O buraco de ar estava tapado por sangue e metal retorcido. Lulu se debatia, as patas agarrando meus pulsos com uma força desesperada. As unhas não eram garras, eram dedos dentro de luvas grossas. Dedos que apertavam, que seguravam, que imploravam. Eu tinha que tirar a máscara dela. Mas o contrato, a cláusula 4, multa, processo. Dane-se o contrato. O bicho ia morrer na minha mão. Tateei a parte de trás da cabeça dela, buscando as fivelas. Eram complexas, fivelas de contenção com travas de segurança. Meus dedos escorregavam na chuva e no couro molhado. Lulu parou de se debater. O corpo ficou mole. Não, gritei. Puxei o canivete do bolso. Eu sempre andava com ele para cortar cordas ou abrir caixas. Enfiei a lâmina na lateral da máscara, no couro grosso perto da mandíbula. Cortei. O couro cedeu. Rasguei a máscara de baixo para cima, expondo o pescoço. Depois o queixo. Depois o rosto. O couro se abriu. A chuva lavou o rosto que estava escondido ali dentro. Eu recuei, caindo sentado na lama, o canivete escorregando da minha mão. O grito ficou preso na minha garganta, um nó de horror puro e destilado. Não era um cachorro, não era um monstro genético. Era uma mulher jovem, talvez 25 anos. O rosto pálido, branco como papel pela falta de sol. O cabelo raspado rente ao couro cabeludo. A boca estava presa por uma mordaça de bola vermelha, presa com tiras de couro atrás da cabeça. Os lábios estavam rachados, sangrando onde a mordaça forçava a abertura. E os olhos? Os olhos estavam abertos, virados para o céu cinzento. Olhos humanos, aterrorizados, cheios de lágrimas que se misturavam à chuva. Ela tossiu, engasgando com o próprio sangue. O nariz humano, pequeno, sardento, estava quebrado pela batida na pedra. Ela olhou para mim. Não havia gratidão. Havia terror. Ela tentou falar, mas a mordaça e a falta de cordas vocais permitiram apenas um som rouco, um sopro de ar desesperado. Olhei para o corpo dela. O traje de látex, as botas. Não eram patas deformadas. Eram pés humanos forçados dentro de botas de salto invertido, desenhadas para manter o usuário na ponta dos pés, forçando a postura quadrúpede, quebrando a anatomia humana para servir ao fetiche. Olhei para os outros 3 amarrados na árvore. Brutus, Rex, Duquesa. 3 pessoas. 3 seres humanos adultos, enfiados em sacos de borracha, treinados na base da fome e da dor para andar de 4, cagar no chão e comer ração, para o prazer de um velho sádico numa mansão fortificada.
Senti o vômito subir. A garota, Lulu, tentou se levantar, estendendo a mão para mim. Uma mão humana, enluvada em látex grosso. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava chamar a polícia. Tateei meus bolsos. O celular. Tirei o aparelho, molhado. A tela acendeu, piscando. Sem sinal, claro. A encosta da montanha, o condomínio isolado. "O Alisson!" Uma voz soou atrás de mim. Calma, curta. Virei-me. O Dr. Leonardo estava parado na trilha, a 10 metros de distância. Ele segurava um guarda-chuva preto grande na mão esquerda. Na mão direita, uma arma de choque, daquelas que os policiais usam. Ao lado dele, 2 seguranças do condomínio, aqueles com cara de ex-policiais expulsos. Eles seguravam cacetetes e algemas. Não pareciam surpresos. Eles sabiam. Todo mundo sabia. "Eu avisei sobre a cláusula 4, Alisson", Leonardo disse, suspirando como um professor decepcionado. "Você expôs o animal aos elementos. A pele dela não pode respirar sem o filtro da máscara." "Ela é uma mulher!" gritei, levantando, recuando para perto da árvore, escorregando na lama misturada com sangue. "Você é doente! Isso é sequestro, isso é tortura, eu vou chamar a polícia." Leonardo riu. Não foi uma risada de vilão de cinema. Foi uma risada genuína, curta e seca. "A polícia? Não, Alisson. A polícia já conhece muito bem os meus bichinhos." Ele deu um passo à frente, a arma de choque zumbindo baixo na mão dele. Os 2 seguranças se posicionaram para bloquear minha rota de fuga. "Você acha que eu peguei pessoas aleatórias na rua? Que eu sou algum tipo de monstro que sequestra inocentes?" Ele balançou a cabeça, ofendido, apontando o guarda-chuva para Lulu, que ainda chorava no chão, tentando inutilmente cobrir o rosto humano nu com as mãos enluvadas de látex. "Olhe para ela, Alisson. Olhe bem. Você não reconhece esse rosto dos noticiários do ano passado? O nome dela é Cláudia. Era, na verdade. Lembra da Cláudia do abrigo?" O nome me atingiu como um soco. Sim, eu lembrava. O caso tinha chocado a cidade. Uma mulher que mantinha um abrigo falso para animais. Ela recebia doações, ração, dinheiro, e os animais eram encontrados mortos de fome, trancados em caixas de transporte minúsculas, com os ossos deformados por nunca terem visto a luz do sol. Leonardo falava com um nojo palpável em sua voz. "Ela mantinha 70 cães num porão sem ventilação. Quando a polícia chegou, eles tiveram que usar máscaras de gás por causa do cheiro. E o que a justiça fez? Uma multa. 3 anos em liberdade condicional." Ele chutou levemente a bota de couro de Lulu/Cláudia. Ela se encolheu, soltando um gemido abafado pela mordaça vermelha. "A justiça dos homens é falha, mas a minha não. Eu achei que ela precisava entender. Sentir na pele, literalmente. Ela gostava de trancar os bichos em espaços apertados. Agora ela vive dentro de um traje que a aperta 24 horas por dia. Ela gostava de deixá-los no escuro. Agora ela usa lentes que bloqueiam 90% da luz. Ela quebrou a coluna de tantos filhotes. Nada mais justo que ela ande quebrada também." O horror daquilo era diferente. Não apenas sadismo. Era uma vingança bíblica, distorcida, olho por olho. Ele apontou para Brutus, o gigante que tremia amarrado na árvore, ainda em posição fetal por causa dos trovões. "E aquele ali? O grande Brutus. O nome dele era Marcos. Ele era um desses machões de rinha. Ele treinava pitbulls para brigar até a morte. Ele usava gatos e vira-latas pequenos como isca para treinar os cães a matar. Achava divertido ver o medo nos olhos de um ser indefeso." Leonardo acariciou a cabeça de látex de Brutus, que choramingou em pânico. "Agora, ele virou isso aí, ó. Ele é o ser indefeso. Ele tem medo de trovão, medo da minha voz, medo do estalar do chicote.
Eu tirei a humanidade que ele usou para ferir os outros. Eu o reduzi ao estado daqueles que ele torturou. Leonardo olhou para mim. Seus olhos brilhavam com um fanatismo frio. Eu amo os animais, Alisson. Eles são puros, leais, e a humanidade os trai constantemente. Alguém precisava equilibrar a balança. Esse canil não é um calabouço, é um purgatório, um centro de reeducação para quem esqueceu que também é feito de carne e osso. Eu estava tremendo. A chuva fria, o choque da revelação, uma parte sombria do meu cérebro, aquela que comenta notícias de crimes bárbaros na internet, sussurrou: eles merecem. Mas ver aquilo, a realidade física da punição, era insuportável. Eu não sou como eles. Minha voz saiu trêmula. Leonardo suspirou, parecendo genuinamente triste. Ai, Alisson. Eu investiguei sua vida antes de aceitar a indicação da agência. Você não é um monstro, mas já abandonou um cachorro, não é mesmo? Enfim, o Rex ali tá quase batendo as botas. As articulações humanas não foram feitas para suportar o peso dele nessa postura por tantos anos. Ele era um envenenador de gatos de bairro, um sujeito desprezível. Mas o corpo dele está cedendo, eu preciso substituí-lo. Ele levantou a arma de choque, mirando no meu peito. Pense bem, não é tão ruim. Você já vive endividado, preso a um trabalho medíocre, obedecendo a chefes que te desprezam. Qual a diferença real entre a sua vida lá fora e a vida que eu ofereço aqui? Pelo menos aqui, você terá a melhor ração importada e cuidados médicos de ponta. O ultimato estava claro. Eu não era um convidado, muito menos um funcionário. Eu era a matéria-prima para substituir uma peça quebrada na engrenagem de vingança dele. Você tem 5 segundos de vantagem, Leonardo disse, o dedo no gatilho. O portão está a 800 metros. Se você chegar lá, eu pago sua dívida com a agência e te dou um bônus para sumir do mapa. Já se os meus seguranças te pegarem antes, bem, a primeira semana no subsolo é sempre a mais difícil. Eu olhei para Lulu, a mulher que matava cães de fome, agora implorando com os olhos. Olhei para Brutus, o homem da rinha, tremendo de medo, e olhei para o homem rico que brincava de Deus na minha frente. Eu corri, minhas botas escorregaram na lama, ouvi a arma de choque sendo disparada, senti o vento do dardo passando perto do meu pescoço. Não olhei para trás, mergulhei na mata fechada, ouvindo os passos pesados dos seguranças e a voz calma de Leonardo dando comandos de caça. O mundo virou galhos batendo no rosto, pulmões queimando e o medo primal de ser a presa. Eu precisava chegar ao portão, precisava contar ao mundo, alguém tinha que parar aquilo. Mas eu estava cansado. A dívida, o estresse, a lama. Tropecei numa raiz exposta, caí de cara na terra molhada. Antes que eu pudesse levantar, senti uma bota pesada nas minhas costas, o peso de um dos seguranças me prensando no chão. Fica quieto, vira-lata! Ele rosnou no meu ouvido. Em seguida, senti a picada fria de uma agulha no pescoço. Leonardo havia chegado com o kit de sedação. Minha visão começou a ficar turva. Os sons da tempestade ficaram distantes. A última coisa que ouvi foi a voz suave do Dr. Leonardo acariciando o meu cabelo, enquanto eu apagava na lama. Shhh! Tá tudo bem, Alisson. Você não é tão mal como os outros, mas abandono não é algo que se faz. Você será um cão de guarda excelente. Só precisamos tirar essa sua voz humana e irritante primeiro. Até a próxima. Obrigado.